Paz seja convosco, irmãos. Estávamos aqui compartilhando algumas coisas com um irmão aqui, que eu tenho tentado mostrar a verdade. E eu estava fazendo uma gravação, ela foi interrompida, mas estamos aqui de volta para mostrar aos irmãos algumas coisas interessantes que nós temos observado. Eu estava falando que eu faço parte, hoje da Igreja de Deus, mas eu tive um encontro com o Evangelho, com Jesus, há 30 anos atrás, na Igreja Assembleia de Deus, onde congreguei durante 13 anos e meio, onde pude crescer espiritualmente, participando de grupo de jovens, sendo líder de jovens, sendo auxiliar da igreja, atuar como um diácono, responsável de tesouraria da igreja, fui um vice-pastor, na função, não era por unção, mas era por função. Eu era um vice-dirigente de uma igreja, ajudei a construir a igreja de onde eu nasci, porque era um local emprestado, não nesse mesmo período, mas eu tive um tempo na Igreja Batista, retornei e ajudei a construir a igreja, investi recursos próprios lá, ajudei muito para que essa igreja chegasse a ser construída e inaugurada. Fui indicado para ser presbítero na ocasião e dirigente da igreja, mas por questões de conflitos doutrinários eu não fui aceito, porque eu não concordava com muita coisa que acontecia já na igreja e eu questionava, não causando tumulto, mas nos bastidores em particular eu sempre me questionava e questionava também alguns pastores, ao qual foram meus pastores naquele local. Então não fui aceito lá por um tempo. Fui para a Igreja Batista durante 4 anos e meio ali, passei 2 anos fazendo um seminário, recebi uma bolsa ali de um seminário teológico da Igreja Batista, ajudei ali a tomar conta de grupo de adolescentes e ajudar em evangelismo, muito trabalho, onde eu cresci muito espiritualmente, mas sempre percebendo o comportamento que algo incomodava dentro do meu coração, que era hoje o que eu entendo como um sistema religioso realmente, que está contaminado, E esses dias, estudando muito sobre isso, eu pude perceber que, na verdade, as igrejas estão atuando, e agindo como se estivesse usando a Bíblia como se ela fosse um cardápio, sabe? Imagine um cardápio no restaurante. Você chega lá no restaurante, pega o cardápio, o garçom te dá o cardápio e você olha, tem lá 3 páginas. Aí você diz, olha, eu vou querer esse aqui, número 1, esse número 2 e esse aqui, número 3. E aí entrega e pede. Aí o cardápio vai para outra mesa. Só que na outra mesa o cara pede o número 5, o número 8 e o número 9. Não pediu igual você. Aí vai para outra mesa e já pediu lá, não, só quero 2 itens aqui. Então, as pessoas estão escolhendo ali no restaurante o que quer comer e nem todo mundo tem o mesmo gosto. Então a pessoa pede apenas o que é do seu gosto. O problema do sistema religioso hoje é que eles querem usar a Bíblia como se fosse um cardápio. Na minha denominação eu vou usar isso, isso e isso. Esses outros de cá não. E aí adota aquilo ali para aquela igreja. Aí a igreja B, pede outra coisa. Vou exemplificar. A igreja tal pede, eu quero guardar o sábado. Pronto, então o sábado vai ser o ponto principal nosso aqui. A gente vai acreditar na Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, como 3 deuses. E nós também vamos adotar o dízimo, claro, porque para sustentar a igreja tem que ter o dízimo e tal, Então, aí essa igreja se comportou dessa forma, pronto. Guardar o sábado, o dízimo e Trindade. Aí vai para outra. Aí a outra faz, não, aqui em Coríntios diz que a mulher tem que usar o véu. Não, vamos usar o véu, beleza. Mas aí tem que ter o dízimo também, porque tem que ajudar, para poder manter a obra. E nós vamos fazer campanhas, então vai ter um envelope da vitória, vai ter um envelope para vencer os inimigos, vai ter um envelope da prosperidade, um envelope para luta contra a enfermidade, então vai ter os envelopes de cada cor para poder fazer. Então vai escolhendo coisas. A nossa igreja crê no batismo com o Espírito Santo. Boa aqui, gostei desse item aqui. Batismo com o Espírito Santo, falar em língua, profetizar, ótimo. Então fechou aqui. Só isso aqui tá bom pra gente. Vai para a terceira igreja, aí já pede outra coisa. Olha, aqui não tem negócio de sábado, aqui não tem negócio de dízimo, mas o Pai, Filho e Espírito Santo fica. Aí tem que ficar.
Então, tem outra coisa, a ceia daqui é 12 vezes no ano. Cada mês tem uma ceia. Na outra lá, daquela outra lá, é uma vez só. Mas aqui tem 12, você vai ser muito abençoado. Então, é assim que está acontecendo. As igrejas estão escolhendo pontos da Bíblia para fazer dela uma regra de fé, quando na verdade a Escritura toda a Escritura tem que ser observada e guardada. As pessoas estão brincando com isso, fazendo da Bíblia um cardápio de restaurante para servir as pessoas. Vamos levar a sério isso, meus irmãos. Jesus disse que não será tirado nem um tio, nem um jota, nem uma vírgula de todo o mandamento do Pai. Aí tem 10 mandamentos, aí obedece 9. Porque a maioria, a gente percebe, não estou aqui fazendo crítica, mas a maioria, eu também fazia parte disso. A maioria despreza o sábado. Simplesmente não, sábado foi passado, deixa pra lá, mas não faz parte dos 10. E Jesus não disse que era para poder manter ainda, porque enquanto existisse céu e terra, não passaria, não deixaria de cair um tio nem um jota da lei, dos mandamentos de meu Pai. Da lei não, dos mandamentos de meu Pai. Está lá em Mateus 5,17 em diante. Então, está mostrando claramente que é para obedecer. Mas aí aboliu. Bom, aboliu. Aonde é que está escrito que aboliu? Não, se resumiu em 2. Bom, então já não aboliu, agora se resumiu em 2. E aí, resumir por acaso significa cortar o restante e jogar fora? Então quer dizer que só basta os 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. E aí fica como o restante dos mandamentos? Então subentende, eu amando o próximo, né? Eu posso cobiçar, mas eu amo. Não, eu roubei, mas eu amo. Eu não matei, pelo menos, né? Eu só fiz roubar. Então tem que ter cuidado com isso. E quando você fala que os 2 mandamentos se resumem em 2, subentende que ali dentro está incutido tudo isso. Quem ama o próximo, Jesus mesmo falou isso nesse texto. Não vai matar, não vai roubar, não vai jurar falso testemunho, né? Não vai cobiçar o que é do teu próximo. E amar a Deus sobre todas as coisas é o quê? Obedecer a Deus. Não vai adorar a imagem, mas vai guardar também o sábado, porque ele disse que era para guardar. Foi ele que disse: guarde o meu sábado, santifique o meu sábado. Lembra-te do sábado para o santificar. Foi ele que fez. E ele não fez lá, não foi Moisés que inventou isso, não. Lá na criação, quando ele fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Quando Deus fez cair o maná do céu, não tinha mandado Moisés subir ainda para o monte para pegar os 10 mandamentos. E aí? Qual é a desculpa? Então as pessoas querem insistir nessas coisas e cada um vai escolhendo, né? Um crê na Trindade, outro crê realmente, Deus disse, só há um único Deus. E aí agora você se depara com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pesquisando com sinceridade, eu pude perceber que a doutrina da Trindade só surgiu 300 anos depois de Cristo subido ao céu. E só foi praticamente oficializada 500 anos depois de Cristo. Como é que isso pode ser embasado como uma doutrina? Jesus mandou batizar, né? Mandou que os discípulos batizassem em nome dele. Mas aí tem um texto de Mateus 28:19, que está em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas já foi comprovado que esse texto foi inserido. Está lá, tem no rodapé das Bíblias de estudo, na Bíblia Católica e na maioria dos manuais católicos, eles assumindo que eles acrescentaram esse texto para adaptar a liturgia da Igreja Católica. Os discípulos sempre, no livro de Atos, todos os versículos que você vê falando sobre batismo, todos batizaram em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Não menciona Pai, Filho e Espírito Santo. Tanto não menciona que até no livro de Atos, mesmo 19, Paulo, quando vai falar sobre algumas pessoas sobre o batismo, disse: em que batismo foste batizado? Não, só conhecemos o de João. Nunca ouvimos falar que existe Espírito Santo. Quer dizer, olha, no livro de Atos, eles nem que ouviam falar que havia Espírito Santo. Estava tão distante da situação, eles nem ouviram falar. E como é que agora já existia a Trindade naquela época? Quer dizer que curar é em nome de Jesus, expulsar demônio é em nome de Jesus, a salvação vem em nome de Jesus, e agora na hora de batizar muda? Poxa, eu vivi nesse engano. Pastor há 12 anos na igreja Comunidade de Cristo. Fiz parte da igreja, qual fui fundador da igreja. Eu peguei o trabalho, comecei do zero, em cima da minha casa, numa laje. Nunca fui assalariado de igreja, sou um pastor esquisito, confesso.
Porque o primeiro, talvez você esteja vendo aqui agora, se não for o primeiro, é um dos poucos pastores que tomavam conta de igreja e nunca recebeu salário. Sempre tive meu trabalho, passei meus apertos, passei meus perrengues mesmo, minhas dificuldades, mas nunca recebi salário da igreja. Cobrava dízimo? Cobrava, porque era meu entendimento, mas o dinheiro todo era convertido dentro da igreja para ajudar pessoas. Posso dar o telefone, posso dar o endereço da Igreja Comunidade de Cristo em Salvador, e você vai lá perguntar quem era o pastor Jorge. Apesar de não terem me aceitado agora, quando eu tentei mostrar a verdade, que meus olhos se abriram, que eu estava realmente levando doutrina errada, porque aprendi errado, e tentei consertar, eles não aceitaram. E eu, como fundador da igreja, aquele que comprou o terreno, que construiu, que investiu 30 mil reais próprio, de recurso próprio para poder construir a igreja, simplesmente falei com os obreiros que eu mesmo consagrei e constituí uma pessoa para ser um pastor substituto na minha ausência, constituí 2 presbíteros, 3 diáconos, e a maioria deles agora não aceitaram. Eu não ia ficar brigando, porque a obra de Deus não é para brigar. Simplesmente disse, então fiquem com tudo, estou indo embora. Se alguma hora vocês recobrarem o juízo e resolverem respeitar e me ouvir, né, já que tinham tanta consideração a mim como um pastor fundador da igreja, presidente, eu não ia brigar por nada, porque a igreja não é minha, a igreja é, né, da congregação, são os crentes reunidos que fizeram, apesar de eu ter colocado recursos meus próprios, mas outros também colocaram. Então não tinha por que brigar. Ia sair um escândalo maior ainda, e eu não estou para brigar por dinheiro. Eu quis mostrar para eles que a minha saída, né, era uma decisão de fé, porque eu achei a verdade de maneira que ela vale muito mais do que todo o templo e todos os utensílios que está dentro dele. Mas eu espero que, sinceramente, uma hora eles acordem e percebam isso. Então, isso aqui é uma forma de eu tentar mostrar a vocês, né, que eu acordei e você também pode acordar. O grande problema da maioria dos líderes das igrejas hoje com relação a isso é que eles têm vergonha de admitir que estão errados. Muitos também não querem dizer que está errado porque vai perder o dinheiro do dízimo, que são assalariados, a maioria são assalariados. Eu estou numa cidade aqui no interior que tem pastores que ganham 15 mil reais, 8 mil reais, 5 mil reais e mais férias, 13º, ajuda de custo de combustível, casa pastoral. Então abrir mão disso tudo, né? Não é fácil. Mas de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Fica a pergunta, né? Dízimo no Velho Testamento sempre foi fruto da terra. As 11 tribos de Israel, elas iam para as plantações porque Deus deu a terra de Canaã para eles tomarem posse, depois que saíram do Egito, que já tinha sido prometido a Abraão muito antes deles irem para o Egito, mas eles retornaram e possuíram a terra que Deus já tinha dado a Abraão, a Isaac e Jacó. E ali eles tomaram posse de todo aquele território de Canaã, né? Toda aquela região, fizeram suas plantações, criaram suas ovelhas e tal. E a tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes, não podia trabalhar e não podia acumular riqueza, porque o Senhor era a sua herança. Aqueles que eram pastores e sacerdotes naquela época não podiam receber salário, eles só podiam se sustentar e servir, sustentar suas famílias. Então as outras tribos recolhiam 10% da produção das suas lavouras, do seu trabalho lá da terra, e trazia para os levitas, porque eles tinham a incumbência de guardar aquele mantimento na casa do tesouro para sustentar a si mesmos, suas famílias, aos órfãos, às viúvas e os estrangeiros. Mas por que sustentar as viúvas? Porque aquela época era a época de muita guerra. Então os soldados hebreus também iam para a guerra e nem todos voltavam. E as mulheres e os filhos daquele soldado morto iam ser sustentados por quem? Deus providenciou a previdência social naquela época para aquelas pessoas. Que interessante, né? Deus providenciou a previdência para garantir o sustento daquelas pessoas na ausência daquele que era ou aquele que sustentava a sua casa. Então veja só, mesmo no Novo Testamento, Jesus censurou os escribas e fariseus e disse para eles o quê? Vocês dão dízimo do coentro, né? Dão do cominho, das hortaliças. Cadê o dinheiro? Mas não exerce justiça e misericórdia. Mas Jesus também, em outra ocasião, foi ao templo e viu as pessoas ofertando no gasofilácio.
dando oferta, e diz que uma viúva pobre colocou 2 moedas, tudo que tinha. Então, a Bíblia fala que a forma de contribuir correta em dinheiro é oferta. E naquela época dízimo era mantimento. Malaquias 3,10 diz lá, aquela coisa toda: se não enviarei o devorador, o cortador, o migrador, o gafanhoto para comer lavoura, praga para destruir a plantação. Deus castigaria aquele que não levasse o mantimento para sustentar os órfãos, as viúvas e o sacerdócio. Porque na hora que eles queriam receber as bênçãos, eles procuravam o sacerdote. Só que o sacerdote também precisa comer, se alimentar e alimentar suas famílias. Mas não é para luxar. O sacerdote não podia comprar terras. O sacerdote não podia edificar casas. Não podia ter bens. Porque o Senhor era a sua herança. Será que estão fazendo isso hoje? Amedrontando as pessoas, quem não dá o dízimo. Tem igreja que quem não dá o dízimo não pode tomar ceia. Coagindo as pessoas e ameaçando com a maldição. Será que isso é bíblico? Eu cobrava dízimo, mas eu usava na igreja. Glória a Deus por isso. Pelo menos escapei dessa parte da minha consciência de ter usado o dinheiro da igreja. Mas hoje, eu propus à igreja que eu era pastor: vamos tirar, vamos manter com oferta. Mas aí pode dificultar, e como é que vai pagar as contas? Pela fé. As pessoas vão parar de fazer uma coisa por medo e vão fazer por dedicação, amor e entendimento de que precisa estar junto. A igreja de Atos, lá quando mostra lá, Atos 2, 42 a 46, todos tinham tudo em comum, não faltava nada. Alguns vendiam até tudo que tinha e colocavam ao pé dos apóstolos para poder dividir, para que todos pudessem estar sustentados de tudo que precisavam. Não havia fome, não havia indiferença. Eles estavam juntos e ajudavam uns aos outros. Me diga hoje, qual é a igreja que consegue ajudar as pessoas tanto assim? Qual é a igreja que pega todo o recurso dela para socorrer as pessoas? Ou será que está cheio de gente mesmo, andando nos seus carrões, acumulando dinheiro? Olha, gente, eu cheguei a conhecer um pastor que ele recebia salário da igreja e ele tinha uma loja de empréstimo de dinheiro a juros. Pastor agiota, pegando o dinheiro da igreja, que ele recebia como salário, para emprestar juros. Já não era o bastante ele usar para ele, tinha que fazer multiplicar o dinheiro para ele mesmo. Vi igrejas comprarem fazendas com o dinheiro da igreja e colocar no nome próprio. Por que não deixou para os membros da igreja então usufruir a fazenda? Não acumuleis tesouro na terra. Oh, discurso bonito. Mas na hora, na prática, o próprio pastor não faz. Está acumulando, está juntando. Igrejas que arrecadam o dinheiro têm a sua sede, tem as filiais, e as filiais mandam 60% a 70% do que arrecadaram para a sede. E a sede da igreja também junta dinheiro e fica com aquele bolo de dinheiro. E para quê? Para cuidar dos órfãos e viúvas. Eu participei de uma igreja que tinha sempre na ceia, o culto, tinha oferta para poder mandar para o orfanato. E toda vez que juntava, só mandava colchonete para o orfanato. Eu queria saber se o povo vive de comer colchonete lá. Porque só tinha colchonete, mais nada. Não, é difícil. É difícil entender isso. Vi várias vezes perceberem que a oferta do orfanato estava maior do que a oferta oficial, como falava, da igreja, e aí inverter. Não, a do orfanato deu muito alta, vamos trocar aqui. Será que pode? Vamos fazer uma oferta para um missionário que está lá em outro país precisando de ajuda. Aí tirava a oferta lá, dava um X valor. Não, tem muito aqui, vamos segurar um pouco aqui, manda para ele aqui tanto que já é suficiente. Será que está certo? Então são essas coisas que o sistema religioso criou. Essa coisa de pegar a Bíblia e usar como se fosse um cardápio. Vamos escolher o que a gente quer para nós aqui. Sabe qual é a igreja certa? Eu vou dizer qual é a igreja certa. A igreja certa é aquela que obedece todos os mandamentos. É a igreja que pega aquela outra que guarda o sábado e bota aqui. Aquela que usa o véu, bota aqui. Aquela que não cobra o dízimo, bota aqui. É aquela que faz a ceia uma vez só por ano, bota aqui. Ainda tem o problema da ceia.
Passei 30 anos da minha vida tomando ceia com pão com fermento, quando na verdade a Bíblia diz que é pão asmo. Que vergonha, pão imundo. Deus deu ordem, desde a época que o povo saiu do Egito, Moisés lá que instituiu a Páscoa. Quantas Páscoas tem no ano? Uma. Por que tem tanta ceia? Qual é a base bíblica para isso? Irmão, eu tive que ter muita coragem para admitir que tudo isso eu estava fazendo errado. Mas glória a Deus que meus olhos se abriram. Sabe por quê? Porque um dia, eu em desespero nessa cidade que eu estou aqui hoje, chamada Una, Bahia, sul da Bahia, vendo tudo isso acontecer em várias igrejas, quando eu comecei a fazer parte de um conselho de pastores, conversei com alguns, pedi a eles que analisassem essa situação, né, doutrinária, porque todo mundo tinha aquele discurso de que nós somos uma igreja só, somos um povo só, um Deus só. Eu digo, poxa, mas como é que a gente tem um Deus só, uma única Bíblia? Essa Bíblia que está na minha mão aqui é igualzinha a sua. Tem 66 livros, tem o Novo Testamento e o Velho, tem 4 evangelhos, né? Tem 27 livros no Novo Testamento e 39 no Velho. 39 no Velho e 27 no Novo. Temos a mesma Bíblia, vivemos que seguimos ao mesmo Deus, mas cada um segue uma doutrina diferente. Como é que pode ser o mesmo Deus? Como é que pode ser a mesma interpretação? Como é que cada um pode ter interpretação particular? E eu disse, irmão, vamos fazer lá que nem fizeram no passado o concílio. Vamos reunir aqui os pastores e a gente dizer o que é que realmente é e não é. Porque às vezes, não, eu respeito, né? Eu respeito, vamos ter o respeito, cada um tem um jeito de pensar. Não, meu irmão, pode ter o jeito de pensar, mas a Bíblia, o jeito de pensar é o que está escrito aqui, ó, aqui. Tem que ler o que está escrito aqui, e é como está aqui. Nada de pegar livro de ninguém aí, né? Aí tem o Sr. White, tem o Smith, os Mormon, tem Russell para testemunho de Jeová. Irmão, foi falar de testemunho de Jeová, agora eu vou ter que falar. Nós vamos morar no céu. Onde é que está escrito isso? Aonde é que está escrito isso? Ah, João 14. Ótimo. Na casa do meu pai há muitas moradas. Já vi isso, já preguei muito. Só que lá em Apocalipse 21 diz o seguinte: e vi descer do céu a nova Jerusalém, enfeitada como a noiva para o seu marido. E depois disso vi uma voz dizer: agora as moradas de Deus estão com os homens. Desceu e estão com os homens, e Deus habitará com eles. A gente vai orar o Pai Nosso e diz: venha a nós o teu reino. Deveria ser: leva-nos para o teu reino. Mas não, é venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Zacarias 14 fala que Jesus descerá do céu com os seus santos na ocasião do arrebatamento. Os que morreram em Cristo ressuscitarão, os que estão vivos serão arrebatados, encontraremos com ele nas nuvens, seremos transformados e descemos junto com ele. Ele pisará no Monte das Oliveiras, rachará o monte em dois, se estabelecerá o seu reino. Lembra da estátua de Nabucodonosor? Cabeça de ouro, peito de prata, bronze, ferro nas pernas e os pés de barro e de ferro. Babilônia já acabou, Medos e Persas já acabou, Grécia já acabou, Roma já acabou como império. Só que ficou ferro e barro, que é um pouco de Roma e com um pouco das nações. E diz que depois dessa visão, o que é que ele viu? Uma pedra vindo do alto, atirada sem mão. Caiu sobre os pés da estátua, destruiu a estátua toda e cresceu um monte dali. O reino de Cristo. Resumidamente, sem fazer muita interpretação, sabe? Simples assim. Onde é que está o reino de ir para o céu? Eu também preguei isso, irmão. Eu também entendi isso, mas meus olhos se abriram.
Eu aconselho você que abra a Bíblia em Apocalipse 3 e leia a carta de Laodiceia e veja lá que ela diz que ela não tem falta de nada, que está muito bem, que não precisa de nada, que está enriquecida. Mas Deus disse: tu és morna, tu não é nem fervorosa e nem é fria, tu não obedece tudo e nem desobedece tudo. Você escolheu no cardápio algumas coisas, então tu é morna. Tu não é quente porque não pediu tudo, e tu não é fria porque não quer nada, não rejeitou tudo. Tu rejeitou a metade, então tu é morna. Você está entendendo agora por que diz lá que é morna? Se a igreja obedecer tudo, ela é quente, fervorosa. Se ela rejeita toda a doutrina, ela é fria. Mas se ela pega partes da doutrina e obedece e outras partes não, ela é morna. E Deus diz: olha, não sabes que és uma desgraçada, cega, miserável, não. Aconselho que compre de mim colírio para os teus olhos, para que vejas a tua nudez. Faça essa oração sincera a Deus. Faça essa oração sincera a Deus. Peça a Deus para tirar a cegueira dos teus olhos, como tirou as escamas dos olhos de Saulo de Tarso. Eu pedi isso aqui há 3 meses atrás e isso aconteceu comigo. Eu comecei a enxergar. E agora todo mundo gostava de mim, sabe? Eu era convidado para pregar em vários lugares, nem recebia dinheiro. Era bom porque eu era um pregador que não cobrava para pregar. Normalmente recebi talvez algumas vezes ajuda de transporte, de um táxi ou a gasolina só. Nunca recebi dinheiro. Embora algumas vezes até me ofereceram. Eu era convidado às vezes no mesmo domingo para estar em 3 lugares, tinha que escolher um para ir. Agora que eu estou falando essas verdades, só faltam passar alguns por mim nem querer me saudar. E olha que eu não estou com livro de ninguém aqui. Não peguei a apostila de ninguém. Tudo que eu falei está aqui, ó, na Bíblia. As pessoas estão rejeitando o que está escrito aqui, irmão. Esperando um anticristo vir, quando na verdade já veio, está aí. Porque não é um só. Anticristo, besta, falso profeta, é um sistema religioso. A Bíblia fala lá, aquele que se veste de púrpura e de escarlate. Qual é a igreja que você vê todo mundo de vermelho e todo mundo de roxo? Que está edificada sobre 7 colinas. A grande prostituta que adulterou os textos bíblicos, que perseguiu a igreja. Quem foi a igreja? Qual foi a religião no passado que matou os crentes na estaca, queimando como tochas humanas? Que levou para aquelas arenas, para aqueles coliseus, para poder as pessoas se divertirem vendo eles sendo comidos aos leões. Que igreja é essa? Essa é a igreja do anticristo, da besta e do falso profeta. João disse assim: filhinhos, o anticristo já está no mundo. E há muitos anticristos, ou seja, há um sistema de governo contra Cristo. Anticristo significa contra Cristo, que se opõe a Cristo, que quer substituir a Cristo. Quem é que se declara? Qual é a religião que se declara que é a substituta e representante legal de Deus na terra? A Bíblia diz em Atos 4,12 que nenhuma outra salvação a não ser em Jesus. Mas existe uma religião aí, mais antiga do que todas praticamente, né, do Novo Testamento, que se auto, né, proclama substituta do sacrifício de Cristo. Representante de Deus, que mudou o sábado de Deus para o domingo, que mudou os dias da semana, que mudou o nome dos meses, que mudou a contagem de dia de final de tarde para o outro como o dia e botou de meia-noite a meia-noite. Quem foi que mudou isso? O calendário que nós usamos aqui, como é que se chama? Calendário o quê? Grego? Calendário sueco? Calendário norte-americano? Não. Calendário romano. Qual é a igreja religiosa romana? Mudou tudo isso. Deus disse: quem mexer nesse livro e alterar alguma coisa, eu farei com que receba todas as pragas que estão escritas neste livro. Quem foi que alterou tudo isso? Quem disse que o dia do descanso é domingo? Porque Deus disse que era sábado. Quem mudou para domingo?
Algum momento Deus usou algum profeta para dizer que era para mudar para domingo? Por que tanto ódio, irmão? E não querer obedecer o que está escrito. Por quê? De onde vem isso? Vamos abrir nossos olhos. Isso não foi um desabafo, não. Isso foi realmente uma vontade de falar de tudo aquilo que eu praticava de errado e que, graças a Deus, eu tive tempo de corrigir. Até me batizar de novo, eu me batizei para corrigir o batismo. Alguém me censurou e disse: mas irmão, há uma só fé e um só batismo. Mas quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo. E ele batizava como? Em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Não era em nome de 3. Então eu fui batizado em nome de 3. Então eu fui lá e corrigi meu batismo. Eu disse: não, eu quero corrigir isso. Eu quero ser batizado da maneira que a Bíblia recomenda. Já fui batizado dia 29 de fevereiro. Não tirou pedaço nenhum. Estou feliz porque com essa lavagem eu pude me sentir limpo de toda heresia, de toda mentira que eu ensinei, infelizmente, porque aprendi errado. E a culpa foi minha, a culpa não foi de Deus que não se manifestou. Várias vezes Deus se manifestou a mim, me mostrando a verdade, mas eu não dava ouvido. Algumas vezes eu falei na minha própria igreja, que eu falo minha, mas você está entendendo, né? A igreja que eu fundei. Irmão, eu acho que a gente tem que guardar o sábado. Na Bíblia está falando sério, tem que guardar o sábado. Algumas vezes eu falei: olha, irmão, essa coisa de véu aqui, rapaz, eu acho que tem sentido. Falei na igreja uma vez: olha, eu vou lavar os pés de vocês uma hora dessa aqui na ceia. Falei também a eles: olha, eu acho que a ceia tem que ser com pão asmo, não pode ser com esse suco de uva de qualquer jeito aí não. Eu acho que a ceia é uma vez só ao ano. Olha, irmão, tu percebe? Deus falava, mas eu ignorava porque eu estava preso no sistema. Eu aprendi daquele jeito e agora é para trocar. Só que tem muitas pessoas que eu tenho conversado, pastores também, alguns, admitem que está errado, mas poxa, Jorge, eu vou fazer o que agora? Tomar coragem, dar a cara a tapa, reconhecer que errou e seguir pelo certo. Quem não quiser ouvir, paciência. Vai agradar o homem em vez de agradar a Deus? Vai pensar em não passar vergonha agora para passar vergonha naquele grande dia no tribunal do juízo de Deus? Pensa bem. Se é melhor passar vergonha aqui ou passar vergonha lá. Então é isso, meus irmãos. É isso que eu queria falar. Deus abençoe. Vai demorar um pouquinho de chegar esse vídeo aí. Estou gravando aqui agora às 19h50. Mas eu creio que daqui para mais tarde chega aí. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a consolação do Espírito do Pai esteja com cada um de nós. Do Espírito Santo de Deus. Amém?